te contar. Meus olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Ok, estamos de volta agora sim com o nosso convidado, Dr. Ricardo Antônio, médico pela UFRN, residência em patologia pelo Hospital Onofre Lopes, aqui no Rio Grande do Norte, com estágio em citopatologia e PAF pela Liga, também no Rio Grande do Norte, com título pela Sociedade Brasileira de Citopatologia e membro efetivo da Sociedade Brasileira de Patologia e da Sociedade Brasileira de Citopatologia. E Ricardo ainda encontra tempo para ser chefe da neonatal lá em Santa Cruz, no Hospital de Santa Cruz, né, Ricardo? Isso. Como é que você dá conta? Tá muito difícil, eu estou trabalhando de domingo a domingo. Ultimamente eu tenho assumido esse cargo de chefia no Hospital de Santa Cruz da UTI neonatal, né? É nova, estamos completando um ano agora, no dia 17 desse mês, e é mais um desafio para a gente. Mas você está desde o início, Ricardo? Desde o início da UTI, não. Já peguei o bonde andando. Mas desde o ano passado, desde a inauguração da UTI. Ah, tá. E além da UTI, você trabalha só na Patolab, que é o laboratório no de laboratório patologia aqui, e citopatologia aqui em Currais Novos, aqui em Currais né? Novos, exatamente. Está com quantos anos, Ricardo, o laboratório? Agora, em fevereiro, vai fazer 5 anos. 5 anos. 5 anos Eu lembro já. da inauguração da matéria que nós fizemos. E hoje você está aqui para a gente conversar sobre o mês azul que está iniciando, né? Novembro Azul, que começou em 2003, eu dei uma estudada na Austrália, que era tendo em vista o Dia Mundial de Enfrentamento ao Câncer de Próstata e o Dia Internacional do Homem, né? Exatamente. O de câncer de próstata é dia 17 e o Dia Internacional do Homem é dia 19. E aí começou em 2003 na Austrália e aqui no Brasil, a partir do dia de 2014, pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia, né? Assim? Por coincidência, também 2014 foi o ano de inauguração do Patolab aqui. Ah, é verdade, do laboratório Exatamente. de patologia, isso mesmo. Que é onde se faz as biópsias, inclusive do câncer de próstata. As biópsias de agulhamento de próstata, alguns colegas aqui da cidade enviam lá para o laboratório, né? O paciente vai, leva a biópsia e a gente faz a análise aqui em Currais Novos. E atende toda a região, né, Ricardo? Atendemos toda a região do Seridó e algumas cidades do Trairi também. Olha só, e foi, olha, o empreendimento que deu certo, porque realmente a gente precisava e, graças a Deus, está de vento em popa. Estamos indo de vento em popa, graças a Deus. A patologia é um segmento da medicina não muito difundido, né? Não se vê muitos patologistas no estado, mas com a interiorização da medicina é essencial, logicamente, que a patologia também venha para o interior do estado para poder prestar esse serviço às comunidades, né? Às cidades menores, porque o estado todo dependia apenas de Natal para fazer os seus exames de anatomopatológicos, suas biópsias. E o quanto isso agiliza o diagnóstico e o tratamento, né? O quanto salva vidas mais rápido quando se tem um laboratório na nossa cidade ou próximo à nossa cidade, né? Não só o laboratório, mas o profissional, né? Muitos colegas aqui sabem que quando eu recebo uma biópsia ou uma peça cirúrgica, que eu preciso ou eles precisam tirar alguma dúvida ou agilizar, o contato é rápido. Eu ligo, mando um WhatsApp, a gente conversa e nós agilizamos e procuramos fazer um diagnóstico melhor para que aquele paciente tenha um tratamento mais eficaz. Então, isso aí faz toda a diferença. Toda Esse a contato diferença. direto com o profissional, né? Você tirar as dúvidas ou você colher mais informações para esse diagnóstico faz toda a diferença, tanto na agilidade quanto no resultado. Diz um colega meu também patologista lá no Juazeiro, nós somos médicos, nós não jogamos búzios, quer dizer, nós não adivinhamos.
Nós precisamos de dados clínicos do mesmo jeito que o clínico precisa da nossa resposta com o diagnóstico anatomopatológico, né? Então, essa proximidade do médico patologista, dos médicos assistenciais, né, daqueles que prestam a assistência ao doente, é primordial para um diagnóstico mais acurado. A gente vai falar mais sobre isso mais na frente. Deixa eu perguntar a você sobre essa questão do Novembro Azul. Nós temos uma imagem aí, Ranieri, que mostra o objetivo do Novembro Azul aqui no Brasil. Não só do Brasil, no mundo inteiro, mas principalmente aqui no Brasil. Olha, o objetivo da campanha é promover o diagnóstico precoce do câncer de próstata e diminuir a desinformação sobre a doença que mata milhares de brasileiros todos os anos, né? Ainda diz assim, depois de 50 anos, 1 em cada 6 homens tem câncer de próstata. Por que esse diagnóstico do câncer de próstata é difícil? O diagnóstico do câncer de próstata, ele é difícil porque ela é um câncer silencioso. Assintomático. No seu início, muito assintomático. Quer dizer, não tem sintomas, Não, né? não tem. É diferente do câncer de pele, que está ali, você vê aquela doencinha ali, aquela lesão na pele, você já procura o dermatologista, ele olha, analisa, vê que é um possível câncer, retira e manda para a biópsia. A próstata, ela é um órgão interno, né? Então, dificilmente nós vamos ter sintomas da próstata de fácil detecção. Então, quando o câncer de próstata ele torna-se sintomático, muitas vezes ele já está num grau bastante avançado da doença. Semelhante ao Outubro Rosa, que fala do câncer de mama e atualmente também do câncer de colo de útero, né? O câncer de colo de útero também é outro câncer silencioso. Quando ele vem a provocar sintomas na mulher, ele já está num estágio mais avançado, né? De difícil cura. Da mesma forma é o câncer de próstata no homem. Por ser um órgão interno, os seus sintomas, quando surgem, eles já demonstram um tumor já em grau avançado. Agora, já que você falou do câncer intrauterino e do câncer de próstata, que é interno também, como é feita essa biópsia desses órgãos? Porque você disse que a pele você, né, tira, é externo, e desses órgãos internos. Como é que se faz uma biópsia de câncer de próstata, de câncer uterino? A biópsia de câncer de colo do útero, ela é de um acesso mais fácil, porque a mulher, normalmente, ela já vai fazer o seu exame preventivo, né? E no momento do exame preventivo, o médico, ele suspeita da lesão e naquele momento ele pode retirar um pequeno fragmento para a biópsia. O próprio médico. O acesso já é bem mais fácil. Os médicos assistentes são eles que fazem a retirada da biópsia, da lesão. O câncer de próstata, ele é diferente. O acesso à próstata é mais difícil do que o acesso ao colo do útero. A próstata ela é acessada através do reto, né? Ela, internamente, ela é colada no reto, ela é muito próxima do reto. Por isso, a questão do toque retal, né? Do exame do toque, também na prevenção do câncer do colo do útero. Por ser muito colada, o reto, ele funciona como se fosse um papel que embrulha o pão. Você, passando o dedo, você sente a superfície do pão. Você sabe se aquele pão francês ele tem aquela superfície áspera ou se ele é um pão seda que tem aquela superfície lisinha, não é? Do mesmo jeito a próstata. Quando você faz o exame de toque, você vai sentir se aquela superfície é lisa, se ela é uma superfície molinha, como a ponta do nariz, certo? Ou se ela já tem algumas imperfeições, algumas pedrinhas que vão dar uma ideia se aquilo ali já tem alguma lesão maligna. Então, é através do reto que você vai conseguir fazer a biópsia do câncer de próstata. Daí essa insistência e essa campanha para o exame do toque. Do toque e do PSA. PSA. Esse Exatamente. PSA é o quê? PSA é o antígeno prostático. É uma substância que é encontrada na corrente sanguínea. Que é o exame de sangue. No caso, faz através do exame de sangue. Exatamente. Que está relacionada ao sêmen, que é produzido pela próstata.
Ao se elevar demais essa substância no sangue, a gente tem uma visão de que essa próstata ela está com algum problema na produção do sêmen. Está produzindo demais ou de forma errada, né? Que essa proteína ela pode estar conjugada ou não com uma proteína no sangue, certo? Como se estivesse ligada. E isso, essas alterações que no exame de PSA total, PSA livre e a relação que o urologista, o clínico geral pede, ele vai ver como está essa relação do PSA e vai supor que a partir de um valor X, aquele paciente tem mais chances de ter ou um câncer de próstata ou uma hiperplasia benigna da próstata. Porque a próstata no homem, a partir dos 40 anos de idade, 45, ela começa a crescer. E ela cresce com o passar dos anos. Quer dizer, a partir dos 40 anos, esse órgão, eu posso chamar de órgão? É um órgão. Esse órgão que fica pertinho da bexiga, é uma glândula. Né? Uma glândula que fica pertinho da bexiga e próximo ao reto, cresce de volume. Ela aumenta de volume. Por isso que fica mais fácil o toque. Ou não? Não, independente, o toque ele é fácil. Independente do tamanho dela. Agora, claro, se ela tiver de tamanho aumentado... Que é natural, que não significa que seja... Todo homem, ele vai ter a próstata aumentada. Próstata aumentada, com a idade. Com a idade, exatamente. Ele vai ter a próstata aumentada. Nem todo homem vai desenvolver o câncer de próstata. Né? A gente viu ali que 1 em cada 6. Isso. Tem 4 que não vão desenvolver ali. Né? Quer dizer, 1/3. É, um pouco mais de 1/3. Uhum. Né? Mas todo homem vai ter a próstata crescida. Com certeza. E vai ter sintomas prostáticos que não estão relacionados ao câncer de próstata. Sintomas prostáticos. Agora explique. São sintomas que a próstata, quando está com o volume aumentado, ela vai causar no homem. Por exemplo, dificuldade de iniciar a micção, de urinar. Ou então o jato, que a gente chama de jato de urina, você começa e daqui a pouco ele para, ele corta, jato entrecortado. Exatamente. Então, são sintomas relativos ao tamanho da próstata em relação à uretra, que passa por dentro da próstata. Então, com o aumento do volume da próstata, essa uretra ela tende a ficar achatada, estreitada, dificultando a passagem da urina. Isso. E não necessariamente vai estar relacionado ao câncer de próstata. E sim ao aumento do tamanho da próstata. Agora, por que essa idade para fazer o exame? Por que a partir de 40 anos, uns dizem 45 anos? São estudos, né, que mostram que o homem ele tem uma maior chance de ter câncer de próstata a partir dos 50 anos. Antes disso, se você for fazer uma pesquisa muito abrangente com todos os homens da cidade, vamos dizer, ou de um país, você vai ver que a população de pessoas que têm câncer de próstata antes dos 50 anos é uma população muito, muito pequena. Então, não haveria uma necessidade de você fazer exames para uma parcela muito pequena da população comparado com o todo, certo? São questões de epidemiologia, de saúde pública, que vão levar a essas pesquisas. Mas não quer dizer que antes dos 50 você não possa ter câncer de próstata. Tem. Os casos são muito mais raros. Mas existem. Existem. Do mesmo jeito que existe casos de câncer de mama em homens. Agora é uma porcentagem infinitamente menor do que na mulher. É interessante. Nós temos um outro gráfico que mostra uma estatística. Veja aí, Ranieri. Essa que nós já falamos, né? Olha, 1 em cada 6 desenvolve o câncer de próstata, né? E 1 em cada 36 vai morrer dessa doença, né? Então, fique fora dessa estatística. Para você ficar fora dessa estatística, o que é que precisa fazer? Prevenir. Prevenção. A primeira coisa é prevenir. Se você passou dos 45, 50 anos de idade e ainda não iniciou a sua prevenção com a pesquisa do PSA, é bom iniciar. Porque a gente vai ter um exame que a gente chama de exame de base.
eu com 50 anos, 45, nós temos aquele exame com o valor X. É o meu valor inicial. Quando eu tiver 60, eu vou comparar o meu valor com 60 anos com o valor que eu tinha aos 50, vamos dizer assim. E eu posso inferir o quanto a minha próstata cresceu ou se existe alguma alteração que sugira malignidade naquela próstata. Então, o simples exame de sangue, o PSA, ele pode levar essa informação ao clínico. E assim você fazer a prevenção. Porque como o câncer de colo de útero, o câncer de próstata, ele também demora muito a se desenvolver, né? Ele é dependente de vários fatores, entre eles o tempo de exposição que a próstata tem ao próprio líquido que ela produz, ao sêmen. Quanto mais tempo exposto ao sêmen, aumenta a chance de você ter alguma lesão prostática. E com o passar dos anos... Essa exposição que você fala ao sêmen, quer dizer, isso tem relação com o número de ejaculações? Existem pesquisas que dizem isso, mas a comunidade científica não leva tanto, não dá tanta importância a essas pesquisas sobre o número de ejaculações que talvez diminuiriam a sua chance de ter câncer de próstata. Não tem tanta significância para a prevenção. Mas a gente sabe que o contato, né, do sêmen com a própria próstata aumenta a chance de você ter câncer de próstata. Então, do mesmo jeito com o câncer de colo de útero, demora demais a desenvolver o câncer de próstata. E como no homem os primeiros sintomas surgem a partir dos 50 anos, né, a prevenção a partir de 50 anos, e a expectativa de vida do homem é em torno de 75, né? Então a gente tem um patamar de 25 anos, vamos dizer assim, para ele poder, se você não achar, se você não fizer a prevenção, dele se desenvolver, né? E chegar a um grau avançado da doença. Na mulher, a gente vê que o câncer de colo de útero, ele já inicia muito jovem. Inicia com o contato com o HPV, que é transmitido através da relação sexual. Então, quanto mais jovem você entrar em contato, maior a chance de você ter câncer. Quanto mais cedo você tiver uma vida sexual ativa, sem prevenção... Maiores as chances de você contrair um HPV bastante virulento, né, cancerígeno, e desenvolver o câncer. Ele demora anos para desenvolver as lesões por HPV. Anos. Mas se você iniciou sua vida sexual aos 12, aos 14, como a gente vê por aí... Como é comum hoje. Como é hoje, muito comum. Já foi menos comum, mas hoje é muito comum você ter crianças e adolescentes com vida sexual ativa. Sem proteção, então quando essa pessoa tiver 22 anos... Se ela teve contato com HPV aos 15, ela tem muita chance de ter alguma lesão. E dos 22 aos 75, nós temos um espaço de tempo muito maior do que dos 50 aos 75. Né? Então, o câncer de colo de útero ele é muito mais letal que o câncer de próstata. Por isso que a gente vê, 1 para 36 homens morrem, né? E 1 para 6 vai ter. Quer dizer, 6 vezes menos... chance de morrer, né? Mas é um câncer que ele demora muito Então o segredo completou 40 anos... 45 anos... Cuida. 40... Cuida e guarda. Se eu tiver um médico, um urologista, que eu costumo ir, ele com certeza tem os dados. Se é o mesmo urologista, ele tem esses dados da minha prevenção contínua, né? Exatamente. Que é uma vez por ano, anual. Exatamente. Mas se eu não tenho um urologista que me acompanhe, é interessante que eu guarde esses exames, então... Com certeza. Para que eu possa comparar, como você falou, depois de um período, comparar com o anterior e fazer um diagnóstico mais preciso. Exatamente. E eu quero agradecer a Betinha pela participação. Muito obrigada, minha amiga, pelo elogio. E quero agradecer também a Wanda, que está participando junto conosco. E tem uma pergunta aqui de um outro telespectador que quer saber, para realizar o exame do PSA, é necessário antes ter algum repouso? Sim. O exame do PSA ele é influenciado pela estimulação prostática. O que é isso? Se você
estimulou a glândula a produzir sêmen ou não. Se você teve alguma relação sexual, se você andou de cavalo, de moto, bicicleta, porque como ela está na região próxima ao reto, essa movimentação que fica estimulando a região próxima à próstata ali, faz com que ela também produza um pouco mais de sêmen, e isso vai alterar o seu exame de sangue. Então você tem que ter um repouso de 72 horas antes de coletar o sangue, sem relação sexual, sem andar de moto, sem andar de bicicleta, sem andar de cavalo, sem fazer exercício físico, que também aumenta o valor do PSA, né? Para poder ter um exame mais fidedigno. Toda essa preparação. Exatamente. Em alguns locais é até complicado você fazer o exame de PSA, porque muitas vezes a pessoa não faz esse repouso direito, né? Então, fica um pouco complicado algumas populações de você estabelecer esse repouso. Eu fico imaginando o homem da zona rural, né? Exatamente. Porque, inclusive, é um dos focos da campanha esse ano, do Novembro Azul, é o atendimento aos homens na zona rural, do campo, né? Olha, deixe mostrar para vocês uma outra imagem que fala dos fatores de risco do câncer. Nós temos aí, Ricardo, a idade, né? Homens acima de 50 ou 45, se fizerem parte do grupo de risco, devem ir ao urologista anualmente. Fazer parte do grupo de risco, você vai explicar daqui a pouco o que é isso. Certo. Histórico familiar, né, de algum homem da família já teve câncer de próstata, a chance de desenvolver a doença é ainda maior, né? Isso é fato. Uhum. Cor da pele, homens negros têm mais chances desse tipo de câncer, que eu não sabia, que tinham mais casos em homens negros de câncer de próstata. E a obesidade, homens com sobrepeso ou obesos, além daqueles que fazem abuso de álcool e tabaco, também têm chance maior de contrair a doença. Todos esses são fatores de risco, né? Quando você fala homens acima de 50 anos ou 45, essa idade de 45 anos a gente usa para as pessoas que estão dentro do grupo de risco. Qual é o principal grupo de risco? Histórico familiar, né? Pai, avô, irmão que teve câncer de próstata, então você está dentro do grupo de risco. E a cor da pele, as pessoas de origem afrodescendente. A gente não pode dizer o negro ele tem mais chance. Não, porque nós somos um país onde a miscigenação é muito forte. Então, isso é geneticamente passado. Muitas vezes a pessoa que tem a pele branca tem uma influência genética maior da raça negra do que um negro aqui no Brasil, certo? Então, aqui no Brasil é um pouco relativo, mas os estudos mostram que a população negra tem câncer de próstata um pouco mais cedo do que os caucasianos, os brancos, certo? Então, é um fator de risco a cor da pele. Etnia. A etnia, exatamente. E a obesidade e o uso de substâncias, álcool, cigarro, né, tabaco, eles aumentam a chance de você ter câncer de próstata. Como outros cânceres também. Então, se o tabaco, se a bebida, se o sobrepeso, se tudo isso são fatores de risco, faz parte da prevenção, além dos exames e do toque anual, você também tem uma vida saudável. Qualidade de vida, exatamente. Uma vida saudável, uma vida sem estresse, né? Uma vida sem obesidade, uma vida com uma alimentação saudável. Frutas, cereais, verduras. Exatamente. Sem gordura animal. Exatamente. Pelo menos então, minimizar. Raios ultravioletas solares, né? Cigarro e álcool. Esses são os principais. São para vários tipos de câncer, porque eles vão produzir no nosso organismo algo que a gente chama de radical livre. O que é radical livre? Não é nenhum militante que está livre, não. Radical livre é uma substância produzida dentro da nossa célula através de reações químicas que vão surgir influenciada por esses fatores que a gente já citou. E essa substância, ela vai lá no seu DNA
dentro da célula, e no momento que aquele DNA vai ser usado para produzir uma proteína ou para fazer uma multiplicação celular, uma divisão celular, ela vai causar um dano, e aquele DNA danificado, ele vai ser passado para a próxima célula ou para aquela proteína, fazendo surgir um tumor que pode ser de origem benigna, né, ou maligna, certo? Se esse dano causar uma alteração onde a multiplicação celular seja imensa e desordenada, muito provavelmente ele vai causar o surgimento de um tumor maligno. Olha só, gente. Olha, tem aqui uma estatística: câncer de próstata é o segundo que mais mata homens, atrás somente do câncer de pulmão. Exatamente. E para o Brasil, estimam-se 68.220 casos novos de câncer de próstata para cada ano do biênio 2018 e 2019. Quer dizer, neste ano 2018, há uma estimativa de que tenham 68.220 novos casos. É muita gente. Como a coisa é séria, né? É séria. E o pior do câncer de próstata é porque, além de matar, né, ele não é o próprio câncer que vai causar a morte da pessoa, certo? Mas ele é um câncer que debilita muito. Primeiro porque ele é mais encontrado em pessoas idosas, que já têm... Que é considerado por alguns autores como câncer da terceira idade, né? Porque a incidência a partir dos 65 anos é maior, né? Que já é uma dificuldade para o tratamento. Pessoas idosas... Que já tem as debilidades da idade. Da idade. Ela já vem com outras doenças, né, no pacote, né? Vem com hipertensão, vem com diabetes, né? Isso. Então, ele debilita muito. As suas metástases, quando ele já está em estado avançado, vão para regiões que dificultam a independência de uma pessoa que já tem uma certa dependência. A principal metástase do câncer de próstata é óssea, então vai para a coluna. Minha nossa. Né? Vai para a coluna, então a pessoa fica muitas vezes com problemas para caminhar ou então fica acamado. E isso vai levar ao surgimento de outras doenças, pneumonias, tuberculose, né? E essas doenças é que vão levar basicamente ao óbito, né? À morte da pessoa. Então, além de matar por outras vias, ele é um câncer debilitante, ele maltrata muito as pessoas que têm o câncer de próstata em estado avançado. Entretanto, com a prevenção, ele é um câncer curável. Quando você descobre o câncer de próstata no seu início... Facílimo de curar. No início é super simples. Você faz... Até porque você descobre, né? No início você já está, presume-se, mais jovem, né? Se é no início, você já não chegou aos 70, digamos, né? Exatamente. Presume-se que seja 55, 60. Exatamente. Quando você descobre ele no início, não necessariamente na idade, mas no início da doença... No câncer. No início da doença, existe a opção até de, ao descobrir, alguns urologistas podem confirmar, dependendo do grau da doença, você não precisar de cirurgia imediatamente. Você ficar observando a evolução para uma posterior cirurgia. Muitas vezes o câncer é descoberto no início bem precoce e você acompanha esse paciente, né? Segundo, a cirurgia é curável, né? Se você retira, se ele é um câncer localizado dentro da próstata ainda, no estágio inicial, você tirou a próstata, pronto, acabou, resolveu. Você não tem mais como... E não fica nenhuma sequela no funcionamento do organismo? Atualmente, muito pouco. Existe o grande mito da impotência, né? Mas isso fica muito reservado aos casos de grau avançado da doença, onde o câncer ele já não está tão intraprostático, não está só dentro da próstata, porque você vai precisar fazer uma cirurgia um pouco mais ampliada e naquela região onde está a próstata passa um nervinho que vai estimular a ereção. Se você lesionar esse nervo, se for necessário você lesionar, realmente você vai
causar danos à vida sexual daquela pessoa. Mas quando ele está no início, né? Não corre nenhum risco. É muito pequeno. Nenhum. Então vira um mito. Mais um motivo para você prevenir, para você procurar já no início a doença. Fazer o toque, gente. Então, eu não sei por que esses homens são tão preconceituosos. Qual o problema de um toquezinho? Deixa eu olhar aqui para os cinegrafistas. Qual é o problema de um toquezinho para fazer um exame quando o resultado, quando você tem um benefício para a sua vida, um benefício de vida, de saúde, gente? Uma coisa tão simples, um toquezinho só, rápido, né, Ricardo? Exatamente. Uma coisa... Olha, acorda, homem, porque a sua saúde depende desse toque. Depende desse toque e desse exame de sangue, que também é simples. Então, vamos acordar e vamos tomar consciência da necessidade de se cuidar. Não é à toa que tem um mês todo dedicado ao homem. Com certeza, existe culturalmente aí uma história de que o homem não gosta de ir a médico, não gosta de se cuidar, se bem que isso já mudou muito, né? Já melhorou bastante, mas é uma cultura... significativamente. Exatamente. Mas ainda existe. Existe essa cultura de que homem não vai a médico, que homem só trabalha, né? E isso é um dos grandes obstáculos na prevenção. Ricardo, nós temos aqui, deixa eu ver, recadinhos. Luísa está assistindo o programa, alerta, o programa que alerta os homens, é verdade, Luísa. Parabéns pelo tema do Essencial, estamos ligados, Raimunda e Paulo. E Denise do Logos, beijão para você, Denise, que também está aí ligadinha. Dona Maurina também não perde um programa, beijão, Dona Arlete, sua mãe, enfim. Todos que estão aí do outro lado da telinha, um grande beijo e obrigada pela participação, pela audiência. Agora já falamos de câncer de próstata, você falou da questão dos exames e eu fiquei curiosa. Explica pra gente direito o que é a biópsia, você falou de biópsia de câncer uterino, biópsia de câncer de... O que é biópsia? Como é que faz a biópsia? Existem tipos diferenciados? Explica pra gente um pouquinho. A biópsia, ela é a retirada de parte do corpo da pessoa, parte de um órgão, parte da pele. Existe biópsia de unha, né, também. Então, a retirada de alguma parte do corpo... Um sinalzinho, qualquer parte. Para análise. Então, a gente chama de biópsia. Você, o clínico, o cirurgião, ele retira aquele fragmento, certo? E manda para análise. Certo. Existem biópsias diferentes. Existem as biópsias que eles tiram só um pedacinho da lesão, você fica com a lesão, mas ele tira um pedacinho só para você ter o diagnóstico daquilo. Mas você continua, às vezes, com a doença ali. Você quer tirar para ter o diagnóstico e saber qual o tratamento mais adequado. Exatamente. É um tipo de biópsia que a gente chama de incisional, né? Você tira só um pedacinho. E existe aquela biópsia que você tira a lesão toda. Por exemplo, você tem um câncer de pele pequeno, localizado, você vai então tira toda a lesão e manda para análise. É uma biópsia excisional, retirou tudo. E biópsia é o termo técnico para toda retirada de tecido, certo? Humano, entendi. toda retirada. Mas existem os vários tipos. A biópsia, que a gente chama peça pequenininha. Existe a peça cirúrgica, por exemplo. Fulano, alguém... Fez uma cirurgia de apendicite. Tirou o apêndice. Então, isso já é uma peça cirúrgica, né? Ela é retirada através de uma cirurgia. Não de uma pequena cirurgia. De uma cirurgia. Existe a esterectomia, que é uma peça cirúrgica complexa. Você tira útero, trompas, ovários, manda analisar, certo? E existe as citologias, né? O preventivo, a citologia de punção de mama, punção de tireoide, né? Onde você vai retirar células para fazer análise e não parte de tecido, apenas células. E a análise é feita de maneira diferente, né? A citologia, ela ocorre um pouco mais rápida do que a biópsia, porque não precisa de uma preparação para se fazer a análise.
Já a biópsia, você vai preparar aquela peça. O que é preparar? Eu tirei um pedaço, né? E eu vou analisar numa lâmina de vidro. Então, eu vou transformar uma estrutura de 2, 3 centímetros em algo infinitamente pequeno que eu possa colocar numa lâmina de vidro para olhar. A célula, ela é tão pequena que às vezes você espalha ela naquela lâmina de vidro, espalha aquele líquido, fixa, né, gruda através de algum fixador, como álcool, e já prepara aquela lâmina para a gente visualizar. Já a biópsia, você vai preparar o tecido, você vai desidratar aquele tecido, você vai incluir numa parafina, você vai preparar aquele pedaço de carne, vamos dizer assim, para cortar em uma fatia da espessura de um fio de cabelo, um pouquinho mais espesso que um fio de cabelo, para poder colocar numa lâmina e poder ser analisado. Então, por isso que demora mais do que a citologia. É um tempo que demora mais. E assim, quanto tempo demora? Varia da estrutura do laboratório, né, para laboratórios grandes, onde você pode fazer isso rapidamente, para laboratórios menores, onde você demora 1 dia ou 2. Mas assim, a grande parte do tempo que se gasta é para que o patologista faça uma análise melhor. Se eu terminei esse processo hoje e já tenho que entregar amanhã, então em poucas horas eu vou ter que analisar aquilo ali e dizer o que é. E se por um acaso aquela fitinha que tirou da pele, né, aquele pedacinho, não estava com a lesão completa, eu preciso tirar um outro pedaço. Então ele vai passar novamente por parte desse processo que demanda tempo. Então, por isso a peça grande, para que você possa... O espaço de tempo é um pouco maior, para que você possa fazer esses ajustes e tentar entregar no tempo prometido. Interessante. Agora, quais são as biópsias mais frequentes no laboratório? No caso, no Patolab, aqui na nossa região. Bom, em qualquer laboratório, a biópsia mais frequente é a biópsia de pele. Principalmente nessa nossa região, eu acredito. Porque é o câncer mais comum, é o câncer de pele. Por ser o mais comum, vai gerar mais biópsias, né? Mais análise. Depois vem as biópsias para diagnóstico. Biópsia de colo de útero. Né? Aqui no laboratório a gente tem uma frequência maior das biópsias de próstata, porque nós temos um serviço aqui na cidade que faz a retirada. Então nós temos com maior frequência a biópsia de próstata. Nós temos vários ginecologistas aqui que fazem também biópsia de colo de útero. Nós temos na região do Seridó cirurgiões torácicos que fazem biópsia de pulmão, que chega também biópsia de pulmão. E a segunda são as peças cirúrgicas, né? As que fazem aqui as biópsias de apendicite, de vesícula, de útero, de ovário, né? Cisto de ovário que a pessoa tira. Mioma e por aí vai. Exatamente. Ok, então, muito aprendizado hoje. E olha, eu quero lembrar vocês que se vocês não viram a entrevista completa do programa de hoje, vai lá nas nossas redes sociais, tanto no Facebook, Programa Essencial, como no Instagram, mas principalmente no YouTube. Se você for no youtube.com, Programa Essencial CN, você vai encontrar todas as entrevistas dos programas e todos os quadros que, porventura, você não tenha acompanhado. Então, visita nossas redes sociais, que você vai encontrar no youtube.com, Programa Essencial CN, as entrevistas e os quadros. Ricardo, muito obrigada pela sua presença. Foi assim uma aula, eu fiquei encantada. Eu acredito que o telespectador também. E fica à vontade para as considerações finais. Maura, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui explicando um pouco mais sobre a minha profissão, sobre o que o patologista faz. E num momento crucial para nós homens, da campanha de prevenção do câncer de próstata e da saúde do homem, né? É muito importante que nós deixemos essa passividade que o homem tem de procurar a assistência à saúde e que passemos a cuidar mais de nós, né? Então, muito obrigado novamente por essa oportunidade e sempre que puder estarei aqui para a gente conversar.
Com certeza. E olha, para encerrar esse programa de hoje, eu quero mostrar para vocês um beijo para minha filha Alana antes, e eu quero encerrar o programa com uma frase do Novembro Azul, não podia ser diferente, né? Cuidar da saúde também é coisa de homem, viu, homens? Cuidar da saúde é coisa de homem também. Fica aí com essa dica e nós voltamos na próxima semana, se Deus quiser. Um ótimo final de semana para vocês. Vou te contar, meus olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível